Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula de português hoje. E o assunto tem a ver com literatura e é continuação do assunto da geração de 45. Na aula passada a gente falou da geração de 45, todas as características, e falamos de dois autores essenciais aí para todo mundo como leitor e como estudante, que é Guimarães Rosa, nosso querido Guimarães Rosa, Clarice Lispector, sem nem comentários sobre ela, né? Inclusive a atividade é sobre ela. Hoje a gente vai falar sobre um artista que cronologicamente está dentro dessa geração, que é João Cabral de Melo Neto, tá certo? Que é nosso conterrâneo aqui, nasceu aqui em Recife, tá? Tem uma ligação muito forte com Recife, nos poemas dele, e é um autor também que está presente em todos os vestibulares do Brasil, principalmente também no Enem e na UPE. Esses autores que ainda trabalham na geração de 45, quem vai fazer o seriado são os autores mais queridos da UPE, por serem regionalistas e mais próximos da realidade dos estudantes daqui de Pernambuco, tá bom? E também vai falar sobre a poesia concreta, tá? Que parece um pouco com artes, não deixa de ser arte, que literatura também é um tipo de arte, mas está ligado à literatura, tá? Como o nosso querido Ferreira Goulart. Então, vamos lá. Certo? Deixa eu só ver aqui se está gravando. Tudo ok. Pronto. E essa zoadinha aí, vamos lá. Como vocês sabem, a gente veio de um histórico, vou só relembrar um pouquinho, né? Do início aí do que seria essas ideias modernistas, né? Com o pré-modernismo, no começo do século XX, que vai culminar aí na Semana de Arte Moderna e a primeira geração do modernismo brasileiro, né? Oficialmente, que nasce a partir da Semana de Arte Moderna, que é a primeira geração, né? Aquela geração um pouco mais enérgica, né? Mais valorativa das questões da quebra da arte padrão e com a ruptura do passado, né? Aquela um pouco mais, uma geração mais histérica, né? Depois a gente tem a geração de 30, né? A galera de 30, a gente estudou os regionalistas, que tem uma maturidade um pouco maior e os temas mais ligados à sociedade. E a gente tem aqui a geração de 45, que a gente tem aí uma parte na prosa que a gente viu na aula passada, mas na poesia a gente vai ver um pouco de um experimentalismo estético, tá? Por mais que seja algo moderno, mas além disso também tem o restabelecimento de uma forma artística e bela, uma revalorização de estéticas parnasianas e simbolistas. Cuidado, não se está dizendo que está se voltando o simbolismo parnasianismo, mas se toma agora a poesia não tão solta e liberta, tão livre como os versos livres, por exemplo, na geração de 22. Não que isso não aconteça. A gente vai ver autores que fazem esse uso do padrão menos formal. Mas já é uma poesia na geração de 45 que não é um rompimento radical, né, com essa quebra da estética, mas coloca como instrumento maior da poesia a palavra, tá? A precisão com a palavra, certo? E, de certa forma, essa renovação literária e poética, mais racional, também renova a própria linguagem, reafirmando como valor estético. Então, a estética do poema é a palavra. Então, escolher bem a palavra, colocar ela no seu lugar certo e dar a ela significações mais preocupadas também com essa questão estética, tá bom? Lembrando que também na poesia, assim como na prosa, há universalismo temático, né? Por mais que se fale sobre o homem do sertão, por exemplo, ou se fale de uma mulher do interior, mas são temas debatidos no universalismo temático, tá? Existe um senso de medida no verso, por mais que o verso não seja no padrão formal decassílabo, por exemplo, mas ele tem uma medida que combina ritmo e sentido para uma arte poética mais elaborada, tá bom?
Que características a gente tem nessa parte da poesia? Tá? Tem a intensificação em diversidade e pluralidade de tendências. Então, por mais que se tome uma forma moderna, mas já se tem tendências um pouco plurais, né? Como, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, que por mais que fosse formal na escolha das suas palavras, a estética era diversa e nem tanto apegada às circunstâncias exteriores. Tá? A valorização da palavra e do texto, né? A gente diz aí que esse engenheiro das palavras, como é João Cabral de Melo Neto, escolhia bem as palavras, dosava bem as palavras e sabia usar semanticamente essas palavras para que a poesia, gente, né, ficasse cuidadosamente elaborada. Quando eu falo poesia, é a linguagem, é a forma de dizer, o poético do poema. Tá? Normalmente é uma poesia inspirada na realidade exterior, né? Quando eu falo de exterior, é como o autor enxerga o que está para fora, mas de certa forma também não é como a gente pensa que o autor ele é impessoal, não tem como, mas a temática é mais visualizada numa temática exterior, tá? Poemas concretísticos, a gente vai ver, poema processo, vou mostrar também para vocês, apesar que esse poema processo é algo mais artístico, tá? Não tem palavras, são poemas que mostram um processo de configuração de alguma coisa, a formação de alguma coisa, é uma parte mais artística. Revalorização da palavra e também revisão de ritmos e busca de novas soluções formais. Então, é como se fosse uma galera que quisesse organizar a poesia, não mais no padrão só parnasiano, mas de uma forma que essa diversidade, esses novos ritmos fossem trazer uma roupagem melhor para a poesia. A gente está aqui com a foto de João Cabral de Melo Neto, certo? Nosso conterrâneo aí em Recife. Aí, se vocês reconhecerem, ele está aí numa ponte aqui em Recife. João Cabral de Melo Neto, como eu falei para vocês, ele nasceu há 100 anos. E essa marca histórica, preste atenção no que eu estou falando, viu? Essa marca histórica normalmente acontece, quando isso acontece, traz uma notoriedade maior ainda para o artista, e é bem possível que se dê um destaque grande a João Cabral de Melo Neto exatamente pelo seu centenário. Então, estudem bem João Cabral de Melo Neto. Eu deixei um link do filme dele, né? Que mais fosse uma produção da Globo, de 81, para vocês assistirem e depois colocarem os comentários de vocês. Então, assistam ele, vejam vídeos, vejam poemas de João Cabral, fora os que eu vou analisar aqui, tá bom? E, para a gente não sair do comum, João Cabral de Melo Neto nasceu e passou a primeira infância nos engenhos, então ele tem uma vivência bem, bem grande nesse processo. Só que existe uma diferença, tá? O trabalho dele é completamente diferente de José Lindo Rego, né, que nasceu no engenho e criou o Menino de Engenho. A perspectiva aqui é outra, tá? José Lindo Rego escreveu de forma pessoal, introspectiva, biográfica, e João Cabral de Melo vai falar do mundo fora dele, tá bom? Estudou em Recife, depois foi para o Rio de Janeiro, escreveu, trabalhou no Departamento de Serviço Público, esteve na Academia Brasileira de Letras. Eu vou ler para vocês um pedaço do discurso dele na Academia Brasileira de Letras, porque diz muito sobre ele, tá? E aí, foi para Portugal, voltou para o Rio de Janeiro e foi laureado, muito premiado. E em 1999, né, não faz tanto tempo, morreu aos 79 anos. Então, nosso querido João Cabral de Melo Neto, recifense, ia fazer 100 anos esse ano, tá? Vejam só, para a gente começar a analisar os poemas dele, a gente não pode esquecer que as pessoas confundem muito, porque Morte e Vida Severina é muito regional, mas difere do regionalismo lá de 30. Porque o regionalismo de 30, por mais que tivesse também a intenção de falar do social,
existia, de certa forma, já essa tendência a não ser confessional, né, a não ser lírico, mas João Cabral de Melo Neto já se encaixa mais em algo diferente de José Lino do Rego, que era bem confessional, bem autobiográfico, tá? Ele tem aí uma poética não lírica, não confessional, e ligada à realidade e voltada à racionalidade. Muitas pessoas, né, comparam o estilo dele, como a gente viu na, na geração passada com Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, que é um pouco mais severo, né? Pertenceu à geração de 45, aí também tem essa particularidade porque ele teve uma construção poética na palavra. Então, é uma linguagem cuidada, um pouco seca, rigorosa, que tem um pouco a ver já com a galera de 30, né? O pessoal mais expressivo daquela época. E tinha uma expressão, João Cabral tem uma característica interessante para a gente debater, é que ele discute o processo e o trabalho de construir o próprio poema, que essa a gente chama de metalinguagem. Lembra que a gente falou de metalinguagem na aula passada? Eu vou dar aula para vocês daqui a 2 semanas sobre sobre funções da linguagem. E uma das funções da linguagem é a metalinguagem. É o código debatendo o próprio código. Então, Cabral vai dizer muito, falar muito sobre o ato de escrever através da escrita. Então, é a escrita falando da escrita. Lembra que eu falei para vocês, um filme no cinema falando sobre cinema, tá? Mas ele também passa por alguns temas de cunho social, é um pouco mais racional e tem um cuidado formal grande, tá? Verso nítido e preciso, tá? Despoetização dos poemas, isso é uma expressão para dizer que ele não é tão meloso, né, de alguma forma, é mais centrado. Poemas quase surrealistas trazem imagens muito peculiares para a gente quando a gente está lendo. A metalinguagem, como falei para vocês. Substantivos concretos, então ele prefere os substantivos concretos do que os abstratos. Lembrando que os substantivos abstratos estão no plano da ideia e os concretos estão no plano da forma. Então, a forma, a estrutura, o molde, né, concreto. E ele usa moderadamente os adjetivos como forma também de concisão, né? Quanto mais adjetivo eu uso, mais qualificador eu fico, né? Mais pessoal eu fico. E a temática é o Nordeste Pernambucano e problemas socioeconômicos dessa região, tá? Ele é chamado do poeta engenheiro, pela forma como ele tem uma engenhosidade para escrever suas obras, e ele tem um rigor estético muito grande, né, como a gente vai ver em algumas obras dele, tá? Tem aí as obras dele, são várias obras, né? A mais famosa de todas é Morte e Vida Severina, maravilhoso aí, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Pedra do Sono também é conhecida, o Cão Sem Plumas fala sobre Recife, né, o Rio, Sevilha Andando, né, João Cabral de Melo Neto tem uma ligação muito grande com Sevilha, né, com a região da Espanha, inclusive tem algumas formas de escrever dele ligadas a uma cultura um pouco espanhola. A cultura espanhola também é trazida em algumas partes temáticas dele dentro desse processo. E a Educação pela Pedra também é muito famoso, e esses são poemas que falam sobre o conceito de pedra, né, o conceito de semântico de pedra, principalmente na educação, a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? E aí, eu vou ler para vocês rapidinho algumas partes que ele... Isso aí foi um trecho do discurso de posse dele, e ele fala aí na primeira estrofe que entrando para a academia, ele não tem o sentido de estar abdicando de nenhuma das coisas que me são importantes como escritor, que é o respeito à liberdade de espírito.
Aí ele diz, no segundo estrofe, na verdade, veio ser companheiro de escritores que representaram ou representam o que a pesquisa formal, no nível da textura e da estrutura do estilo, tem de mais experimental, né? Essa questão experimental dele de provar novas sensações, né, e novas estéticas. Escritores outros cuja obra é uma permanente e renovada denúncia de condições sociais que espíritos acomodados achariam mais conveniente não dar a ver. Escritores que, em momentos mais difíceis da nossa história política, têm combatido situações políticas também as mais diversas. Escritores que, já acadêmicos, têm julgado livremente a academia, patrono de suas cadeiras e membros de suas cadeiras. E por tudo isso, sem que a academia tenha procurado exercer nenhuma censura e sem a posição de acadêmicos tenha levado esses escritores a qualquer autocensura, né? Ele fala sobre o novo engajamento dos artistas, ainda numa questão mais social, e defendendo que a academia nunca proibiu ninguém de fazer isso. Tá? A gente vai falar agora de Morte e Vida Severina. Gente, é lindo demais, viu? É lindo demais. E da obra dele, né, é a mais famosa, né, até porque foi televisionada, mas ganhou prêmios, vou falar para vocês, ganhou prêmios internacionais, a participação de Elba Ramalho, é maravilhoso. O formato dele é um subgênero da literatura, tá? Que surgiu na Espanha. Lembra que ele tem uma relação bem próxima com a Espanha, que é o alto. Então, é tanto que o subtítulo de Morte e Vida Severina é Alto de Natal Pernambucano. Esses autos eram uma forma de contar histórias que tinham como finalidade doutrinar e evangelizar, né? Lembra das fábulas? As fábulas não têm uma conotação de uma narrativa para ter uma moral da história. Os autos, ele tem essa questão de doutrinar, né? Tinha um caráter popular e uma linguagem que a igreja mandava para as grandes massas, né? Então, ele trouxe isso para cá. Mas não tem nada a ver com religião, mas, logicamente, o final de Morte e Vida Severina, quando nasce Jesus, eu vou mostrar para você lá no final, pode ter uma ligação com isso. Então, esses contos, esse auto dele tem uma forma bem interessante. Ele é dividido em partes, é como se a gente estivesse vendo uma narrativa, a gente vai acompanhando essa narrativa de Severino do Alto Sertão até a capital Recife, né, nessa peregrinação. E quando vai começando cada parte, ele tem uma breve apresentação do seu conteúdo. Tá? E predominam as redondilhas maiores. O que são redondilhas? Redondilha menor são quando tem 5 sílabas poéticas e as maiores quando tem 7, certo? E isso tem a ver com o ritmo do poema. Quando a gente vai lendo o poema dele, parece que está sendo cantado, parece uma literatura de cordel, por exemplo. E essa musicalidade é trazida porque a sílaba tônica, a sílaba poética do verso é a sétima. Tá? E os autores que prezam por isso buscam, de certa forma, um poema que tem um ritmo. Tá? Quando eu digo assim, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, essa periodicidade do som faz com que esse texto ele vá se acompanhando e ele vai tendo um ritmo, e aí ele prefere as redondilhas maiores com 7 sílabas poéticas. É uma epopeia, se toma como uma epopeia. Uma epopeia, para vocês que não sabem, é um gênero literário bem antigo e remete à história de um herói e as desbravuras dele, né? E aí a gente toma isso como uma epopeia de um nordestino, que é como se fosse um herói nordestino, um vitorioso. Representa todas as classes pobres, mas representada aí pelo sertanejo. É escrita em altos, né, em pequenas partes, e com uma breve apresentação. Sinais de morte, morrida e matada, né? Ele vai fazer uma análise aí sobre a morte morrida, quando a gente morre de causas naturais, ou morre de morte matada, né? Assassinado. E é bem interessante isso, como ele fala que o sertanejo ele é morto pelo tempo
antes de completar a menoridade ainda, né? Então, fala sobre a crueldade da vida no sertanejo. Fala muito sobre o êxodo rural, como eu já falei para vocês, né? Severino, que é um personagem, mas, na verdade, tem uma amplitude semântica muito grande. Severino são todos. Severino representa um personagem, mas que representa uma temática universal de todos esses homens que são severinos, tá? Tanto o título, né, Morte e Vida Severina, Severino, que é um substantivo, torna-se aí um adjetivo, ó, morte e vida severina, quer dizer, a vida dos severinos. Severino aí seria uma vida dura, uma vida triste, uma vida pesada, e aí uma forma de adjetivação de um substantivo, tá? Então, Severino, ele do Alto Sertão, ele nesse trecho aí, Severino conta sobre as suas referências pessoais, os parentescos, né? Lembra-se que no interior é sempre assim, né? Eu sou filho de Terezinha, que é primo de Joãozinho da padaria, que é tio de Zacarias, que é policial. Só que ele diz que tantos outros severinos vivem na mesma situação que ele, na mesma região e com a mesma cabeça grande, né? Que a gente tem esse conceito aí do pessoal do interior, né? Do sertão, que tem a cabeça grande. Ele tenta se representar, mas ele vê que tantos outros severinos vivem na mesma situação. Ele diz assim, ó, o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deve então me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Então, veja aí que tem uma musicalidade, né? Essa primeira parte aí do alto, ele tenta se colocar, meu nome é Severino, mas tenta explicar qual Severino, mas tem várias que é de Roma, que Severino que é santo de Romaria, que também é filho de Maria, que é do finado Zacarias, certo? E a gente tem aqui a semelhança que os severinos não estão só na vida, mas na morte severina, como eu já falei para vocês. João Cabral Melo Neto cria um adjetivo, severina é trágica, né, dura, seca, e ele diz que a falta de recursos matava o sertanejo antes dos 30, e pela fome matava um pouco a cada dia. Ele diz que a falta de recursos fazia com que eles não vivessem até os 30, mas a fome matava um pouco a cada dia. E ele diz, para se distinguir, mas para que me conheça melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. O Severino está conversando com a gente e dizendo que esse é o Severino que a gente vai acompanhar na emigração dele, tá? E aí ele sai da terra da Costela, no sertão, e vem para Recife, e ele segue todo o percurso do Rio Capibaribe até chegar em Recife, e vai se deparando com uma morte e vida severina. Vai se deparando com a seca, vai se deparando com a falta de oportunidades, e a cada vez que ele vai chegando próximo de Recife, que ele acha que vai ficando melhor, ele vai vendo que o desespero, a miséria e a fome continuam. Por mais que não seja mais por causa da seca no sertão, mas o homem sempre encontra uma forma de viver uma vida severina, né, causada por todas as questões sociais. E ele diz, ó, desde que estou retirando é sendo retirando, tá? Só a morte vejo ativa, só a morte deparei e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava encontrar na vida. E o pouco que não me foi morte foi de vida severina. Aquela vida que é menos vida, desculpa, foi de vida severina. Aquela vida que é menos vivida que defendida. E ainda é mais severina para um homem que retira. Que a vida é dura, né, para todo mundo, mas ainda é pior para quem vive a vida severina, tá? Essa trajetória que ele tem, ele vai encontrando vários irmãos de alma, tá? E ele pega
tem uma parte muito importante, né, que tem uma rezadeira, né, que vai acompanhando a morte desse menino lavrador, e ele diz que agora ele não lavra mais, mas ele até faz ele faz a questão, né, é, que parte que te cabe nesse latifúndio? Ele pergunta. Se agora esse chão que você fez, teve o ofício de cuidar, agora você está embaixo dele, mas não é sua. Então é como se a morte para Celina Lavrador ainda fosse melhor do que estar vivo. E tentou, ele parou num lugar para procurar um emprego, né, Severino, mas o único empregador que tinha era a morte. E aí ele diz: e se pela última vez me permite perguntar, não existe trabalho para mim nesse lugar? Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Então, quais as profissões que tem lá? Não tem gado, não tem lavoura. Então, qual é a profissão que tem? Coveiro, rezadeira, porque nesse lugar a morte é tanta, a miséria é tanta, que os únicos ofícios que tem é os que cuidam da morte. Tá? E aí, ele, durante toda a sua peregrinação, ele vai vindo, né, do sertão, agreste, zona da mata, né, tá chegando em Recife, e ele vai vendo que a persistência na vida é a única forma de dominar a morte. Então, durante todo o processo, é uma narrativa maravilhosa, e ele chega em Recife. E quando ele chega em Recife, ele chega no centro de Recife, vê aquelas pontes, né? Vê o mangue, vê aquela população ribeirinha, né? Que a gente tem até hoje, né? Que tem as palafitas. Ele encontra dois coveiros e os coveiros dizem a ele assim: e esse povo de lá de Riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife para morrer de velhice, encontra só aqui chegando o cemitério esperando. Não é viagem o que fazem vindo por essas caatingas vagens. Aí está o seu erro. Venha seguindo o seu próprio enterro. Então, os coveiros dizem que não é porque está em Recife que se vai morrer bem na velhice. Se vai morrer do mesmo jeito, porque as condições de vida são as mesmas, são excluídos. Severino achava que chegasse em Recife ia encontrar a vida, mas encontrou a morte. Encontrou, ele achava que em Recife ia encontrar toda a solução dos seus problemas, mas viu que os problemas são um pouco diferentes, mas o fim é o mesmo. Então, ele faz uma análise aí sobre a exclusão social, a falta de oportunidades. E aí, em Recife, quando ele chega, como várias outras pessoas, foram viver nas palafitas, em construções ilegais, em favelizações, pelo sonho de chegar a Recife, né? E muita gente pergunta, por que essa galera do interior passando fome não vem para Recife? Tá, fazer o quê em Recife? Passar fome? Então, Severino, aqui, aí Severino, ele desejava trabalhar, né, ter alguma coisa para fazer, e ele entendeu do que os dois coveiros diziam e acabou pensando que ele tinha que seguir o seu próprio enterro e que sua vida estava por um fio, porque a esperança que ele tinha foi por algo abaixo. Ele diz, e chegando, aprendo que nessa viagem que eu fazia, sem saber desde o sertão, meu próprio enterro seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns dias. O enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. Vê a linguagem perfeita que João Cabral de Melo Neto utiliza, né? O ritmo aí da Renan Ilhas Maiores e a figura de linguagem aí, né? Que ele trabalha essas metáforas maravilhosas, né? Que desde lá do sertão ele estava seguindo o próprio enterro dele. Então ele estava acompanhando a sua própria morte. Que pode ser que ele tenha chegado adiantado, mas ia morrer, a morte já estava chegando. Então, o Severino encontra-se aí abatido, né, desesperançoso, porque as expectativas dele foram completamente quebradas, né? Aí, por fim,
ele acha que as margens do rio Capibaribe, que na cabeça dele dava a ideia de prosperidade, não são diferentes do sertão. E a morte está em todo lugar, e ele pensa no final em se suicidar. Então ele vê que toda a esperança dele, né, João Cabral de Melo fala muito, deixa muito claro essa perspectiva, de que quando as pessoas não têm mais esperança, a vida acabou. E aí ele pensou em se jogar no rio e se matar. Aí vem o ápice aí da obra, em que ele pensa nisso triste lá, né, naquela lama, naquela casa imprópria, né, praticamente dentro do mangue, anunciaram o nascimento do filho do carpinteiro José, que era mais um severino, e aí nesse momento ocorre a renovação das esperanças do sertanejo, a renovação da vida, o nascimento dessa criança aí, que o nome é Jesus, não por acaso, que o carpinteiro José, que é o nome do pai de Jesus, e aí João Cabral de Melo Neto deixa bem claro que vai nascer um novo Severino, que nasceu no meio da pobreza, mas que metaforicamente, como eu falei para vocês, representa o nascimento de Jesus, que também representa aí a vida severina e difícil. E aí, por isso que fala de um alto de Natal, porque é no nascimento de Jesus que acontece onde? No Natal. É uma obra maravilhosa, uma linguagem muito interessante, vale a pena ver o filme, tá? E aí, o finalzinho, eu coloquei para vocês uma parte, e aí diz assim, Severino retirante, deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço a resposta, se quer mesmo que eu lhe diga, é difícil de defender, só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, Severina, mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. E não há resposta melhor, não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Ver-a desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em uma vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida, como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Vejam aí que ele diz assim, ó, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, vale a pena a vida, vale a pena celebrar a vida, isso aí é José falando para Severino, né, do nascimento do seu filho, que mesmo a vida sendo teimosa, difícil, existe um espetáculo nela, mesmo apesar de, isso aqui é uma concessão, tá? Uma expressão concessiva, mesmo sendo uma vida severina. Vale a pena ler, viu, gente? E aí, a gente tem uma questão aí que eu trouxe para vocês, bem interessante, a que caiu no Enem, sobre João Cabral de Melo Neto. Eu vou mandar para vocês algumas questões, não vai dar tempo de trabalhar hoje, mas vou mandar lá no Classroom, várias questões sobre esses autores da geração de 45 e da geração de 30 que passaram, falando exatamente sobre eles nas provas da UPE e do Enem. Vou mandar um monte de questões para vocês e vou analisar, tá bom? O texto 1 foi aquele primeiro trecho que ele diz que o nome dele é Severino, e que diz que fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias, no texto 1 ali, ó. Mas há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa Seis Maria. Como então dizer quem fala ora a vossa senhoria? Depois dele dizer que tem vários Severinos de Maria, vários Severinos do finado Zacarias, mas também esse Zacarias aí foi um coronel, então tem muitos também que foram no final das Zacarias. Ele diz, então, quem é que fala aqui? No outro, tem um trecho de uma análise de Sequim sobre João Cabral.
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere aqui no retirante Severino, que como Capibaribe, que é o rio, também segue o caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. Então, quanto mais ele tenta se definir, se individualizar, mais ele é igual a qualquer outro severino. Aí aqui a questão do Enem. Vocês conseguem responder para mim? Com base no trecho de Morte e Vida Severina, que é o texto 1, e na análise crítica no 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social, e aqui ele faz referência, aponta para um problema social expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem narrador. Há uma descrição minuciosa dos traços biográficos. Construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. Nesse trecho, ele não está resignado com a sua situação. Representação, na figura do narrador personagem, de outros severinos que compartilham sua condição. A apresentação do personagem narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise existencial. Ou descrição de Severino que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. Qual é a resposta aí? Alguém consegue dizer a resposta? Letra C. Isso. Muito bem. Porque na letra A fala de traços biográficos, não. Ele fala de traços que é de todo mundo. E a letra D também está errada, porque diz apresentação do personagem com a do próprio poeta. Já mostrei lá a vocês. Ele nasceu em Engenho. Era um cara que não tinha, nos seus poemas, um subjetivo, não falava de si próprio, então não tem essa crise existencial. E na letra E, a dizer que Severino, apesar de ser humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias, não responde a pergunta, tá bom? Então a resposta é a letra C. E agora a gente vai analisar outros poemas de João Cabral. Provavelmente quem vai fazer aí ao PE, esses poemas provavelmente estarão lá. É um artista que normalmente está na prova da UPE também. E aí o primeiro é Catar Feijão. Vejam aí a simplicidade de João Cabral, mas para falar de um tema que está por trás desse tipo. Quando a gente fala catar feijão, a gente aqui em Recife, a gente tem muito essa expressão, né, de catar feijão, que é escolher os melhores feijões, né? Principalmente a mãe da gente faz isso. Mas vocês conseguem entender que catar feijão é esse? Lembra que ele era chamado do poeta arquiteto, né? Então, ele trabalhava muito bem as palavras e falava muito bem sobre as palavras. Ele diz assim, ó, catar feijão se limita com escrever, não, se limita com escrever. Joga-se os grãos na água da alguidar e as palavras na folha do papel. E depois joga-se para fora o que boiar. Certo. Toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo o seu verbo. Pois cada catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, o oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante e flutual, assula a atenção, isca com risco. Na verdade, aí, o poema de João Cabral de Melo Neto revela a concepção que João Cabral de Melo tem sobre o ato de escrever. Que quando ele constrói um poema, quando ele escreve, ele também escolhe e combina palavras nesse jogo de palavras que se inspira, mas o verdadeiro artista, ele, além de se inspirar, ele tem que selecionar, vem a metáfora aí, né? Os melhores grãos, melhores palavras, melhores significados,
a fim de construir uma poesia que seja expressiva, que fale a palavra perfeita, exata, para não ficar no excesso, mas dizer o que tem que ser dito. E quando ele fala de... Lembra quando a gente pega o feijão assim e sopra, e daí sai as palhas e tudo que não presta lá isso fala sobre a linguagem. Quando a gente pega a palavra, a gente escolhe ela, sopra, fica a palavra exata e a originalidade do autor, sem excessos, como eu já falei para vocês, tá? O Cabral de Melo Neto, ele foge do excesso. E, normalmente, nas suas poesias, o eu lírico está em toda... o eu lírico é muito forte em muitos autores, né? E aí uma lírica muito subjetiva, idealizadora do mundo, ou uma visão pessimista, Cabral não. Ele vai silenciar a voz valorativa no poema. O que é isso? Ele normalmente vai escrever uma poética de temática universal, em boa parte, não todas, tá? Mas crua e destituída de individualidade. É um autor que fala para fora, e fala sobre fora. Agora, logicamente que ele é muito original, isso não isenta ele de ser original e também falar sobre a realidade. Tá? No primeira parte lá do poema, ele fala sobre o que se pode dominar de habitual, comum, no ato de catar feijão. Ele fala sobre o primeiro ato para trazer a memória afetiva da gente do catar feijão, né? E aí depois ele vem mostrando que o catar, o que interessa mesmo é o catar as palavras, o feijão é a palavra, e catar é escolher, né? Os catar vem no sentido de escolher, porque se deve ter rigor na hora da escolha. Então ele é um cara que preza muito pela palavra perfeita no lugar perfeito, por isso que ele é chamado do poeta arquiteto. Tá? Educação pela pedra, mais um tema interessante dele, tá? Que aí ele pega o símbolo da pedra. Tá? Ele diz assim, ó, uma educação pela pedra, por lições para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inefática, impessoal. Pela de dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria, ao que flui a fluir, a ser maleada, a de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta. Lições de pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-lo. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora, é pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Vê que coisa linda, né? São dois movimentos. No primeiro, ele dá algumas lições que a pedra dá de fora para dentro. E na outra só tem uma lição, de dentro para fora. Porque ele diz que no sertão não se aprende a pedra, ela entranha na alma. Tá? E você pode compreender a pedra aí e frequentá-la, conectar-se a ela, pois a professora, quando diz lá inefática e impessoal, não busca seus alunos, embora muito se possa dela revelar. Então, ele diz que é como se a educação devesse se dar de forma mais pessoal, de forma mais enfática, né? Por certo que João Cabral, ao mostrar que se deve aprender a voz da pedra, aponta para a necessidade da palavra contundente, de peso, que não será apenas conversa mole. Então, a pedra aí significa resistência, concreto. Eu já mostrei para vocês. Então, que essa pedra, ela tem que servir como um molde e ser lapidada, e de ser, de certa forma, maleada, tá? Só que ele diz que no sertão não tem muito espaço para isso, não. Que a pedra já está entranhada dentro do sertanejo. Né? E depois ele mostra também que a pedra tem um valor de resistência grande.
E ele diz que ela se conserva fria e tudo que flui, que passa, tem a pretensão de modificá-la, mas depois ela volta a ser a pedra. Então, em Cabral, nesse poema, tem a didática da pedra, que é um processo teórico e prático de apreensão da realidade, de apreensão da realidade. A educação consiste no processo de imitação dos objetos, pelo qual é possível tratar a realidade através do poema, que é isso, através de uma forma, de uma linguagem para a sua instituição, que não despreza, mas acentua a existência do objeto. Então, ele pega a pedra aí como objeto para representar como devia ser a didática da pedra. E também a pedra tem outro significado também, nos remete à aridez humana do Nordeste, a brutalidade de uma pedra, né? A não beleza de uma pedra, mas existe a didática da pedra, que vai ser moldada, né? E a pedra, vocês vão ver, é uma temática muito constante no autor, é um símbolo muito, muito interessante, porque faz enquadrar aí uma temática social, que é a linguagem objeto, com uma reflexão sobre o próprio fazer poético, que é a metalinguagem, né? Moldar-se, como moldar uma pedra, porque a pedra ensina o homem, ele diz, né? Porque a pedra, como ela é dura, fria, e a princípio não tem nenhuma qualidade, não faz nada, né? Não tem nada despercebida, não tem vida. Para Cabral, essa pedra ganha uma poesia fantástica. Para vocês que não sabem, ele detestava a música. Então, tem dizendo, o poema dele é muito musical, não? Ele é ritmado, tem um fluxo poético. E ele era tão teimado, tão didático, assim, ligado a questões... Por isso chamam ele do poeta poeta engenheiro, que ele dizia que a poesia é um cálculo matemático. E a emoção estava em segundo plano. Que para chegar à construção do poema, a colocação das palavras deviam ser precisas e fundamentais em cada lugarzinho do papel, nada mais, nada menos, só a concisão. Então, a pedra confunde isso aí também com o próprio eu lírico, né, que tem que se mostrar contido, né, como uma pedra, para não florear demais e o poema extrapolar. Outro poema dele é Cão Sem Plumas, tá? Tem um livro homônimo a esse, mas é um poema, que fala sobre o rio Capibaribe e o homem. Ele faz um paralelo entre o homem e o próprio rio. Então, ele diz assim, ó, que o Cão Sem Plumas, ele tá falando aí do rio Capibaribe, tá? Que é ali, do centro do Recife. Como o rio, aqueles homens são como cães sem plumas. Um cão sem plumas é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando de um pássaro suas raízes no ar. É quando alguma coisa ruim tão fundo até o que não tem. Na passagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde a pele começa da lama, onde começa um homem naquele homem. Difícil é saber se aquele homem já não está mais aquém do homem, mas aquém do homem é ao menos capaz de roer os ossos do ofício, capaz de sangrar na praça, capaz de gritar se a moenda lhe mastiga o braço, capaz de ter a vida mastigada e não apenas dissolvida, naquela água macia que amolece seus ossos como amoleceu as pedras. Então, vejam aí que fala esse comparativo entre o rio e o homem. Mais uma vez ali ele tem o símbolo da pedra, né? E vamos analisar, tá? Vejam. Lembra que eu falei para vocês que quando o João Cabral de Melo Neto fala de Severino lá nas palafitas, né, aqui de Recife, ele também trabalha isso aí também quando ele fala do rio Capibaribe, porque existem, assim como o rio é lindo,
mas ele também compara com o homem. O rio é sujo e o rio tem problemas, e ele vai descrevendo as condições subhumanas das palafitas que estão ligadas, de certa forma, com o rio Capibaribe. Tá? E também os mucamos. A forma dele dizer é dura, mas ele nunca foi panfletário, como a gente toma aí os escritores da geração de 30. Porque ele assume, ele tem um discurso social, mas ele não é panfletário, certo? Nem panfletário, nem romântico. Ele faz um texto completamente hermético, bem feito, que ele denuncia não só o estado do rio, a poluição, a forma como o rio está, mas ele compara isso à situação de exclusão em que a população ribeirinha, que está ali à margem dos rios, que vive nas palafitas, sob condições, vive. Então, o cão sem plumas é tanto o rio quanto o homem. Sem plumas quer dizer, um cão sem plumas é um cão sem adorno e sem beleza, né? E ele constrói de duas formas. A geografia física, que é o rio, os mangues, né? E quando o rio ele vai desaguar no mar. E também a geografia humana, que fala sobre o homem, as condições humanas, né? E econômicas aí dessas pessoas que estão nessas populações ribeirinhas do Rio Capibaribe. E faz uma reflexão, viu? Sobre a região, mas ele faz isso sobre a condição humana. Ele sai da condição individual do homem ribeirinho, mas ele fala sobre a condição do próprio homem. Tá? Então, ele faz uma análise do meio ambiente, de alguma forma, mas ele também liga as condições humanas. Porque, para João Cabral de Melo Neto, o rio e o homem são indissociáveis. Porque ninguém sabe onde um começa e o outro termina. E ele está bem claro que a pobreza e a negritude do rio é causada pelo homem, é a causa da pobreza do homem negro de lama. Então, ele fala sobre a lama, né? O peso semântico de lama é muito forte, né? Então, para a gente terminar, é um posicionamento do poeta sobre a reflexão sobre o rio e sobre todas as conquistas, né? Que o homem vai fazer a partir do rio, e aí as escolhas são do próprio homem. E aí ele transforma o rio no não rio, o mar no não mar, e um homem no não homem. Então, essa reflexão ainda dessa denúncia do estado do rio e do próprio homem das condições subhumanas está dentro desse poema Cão Sem Pluma. E aí, mais um, Fábula de um Arquiteto. Ele tem aí uma poética aí, falando sobre o arquiteto ao construir portas, nesse simples movimento de abrir portas, tem o sentido denotativo aí, né? Quando abre-se a porta, entra-se luz, né? E aí também transmite-se aos pares também que nós somos parte dessa luz também, né? A fábula de um arquiteto. A arquitetura como construir portas de abrir ou como construir o aberto. Construir não como olhar e prender, nem como construir nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem, tudo se sanearia desde casas abertas. Portas por onde, jamais portas contra, por onde, livres, ar, luz, razão certa. Até que tantos livres o amedrontado, renegou o dar a viver no claro e aberto. Onde vão os de abrir, ele foi amorando. Opacos de fechar, onde vidro concreto. Até fechar o homem, na capela útero, nos confrontos de matriz, outra vez feto. Então, se tudo são aberturas para o exterior, há essa permissão para a luz entrar aqui no plano denotativo, vinda da difusão dos raios solares, né? Quando você abre a porta, vem os raios solares. Também tem um sentido conotativo, pois somos também parte das ideias que nos transmitem os pares. Mas se nos fechamos, vedamos portas e janelas.
retomamos ao estado primordial da capela útero, e sob o estatuto do medo, não seremos mais genuinamente livres. Só, vê se você consegue entender a metáfora. Se a gente abre portas, a luz vem. A luz nesse plano da ideia, né? Vem essa luz. Se a gente fecha... Desculpa. Se a gente fecha essas portas, a gente vai estar fechado a todas as oportunidades e aquele espaço que a gente vai estar vai ser uma capela útero. E a gente vai ficar com medo e seremos prisioneiros, não seremos livres, né? Então, esse fato de abrir portas liberta e deixa as pessoas livres. Tá bom? E aí, agora a gente vai falar sobre a poesia concreta. Essa poesia concreta, ela tá ligada à geração de 45, mas ela acontece mesmo na década de 50, tá? A gente teve uma exposição nacional de arte concreta em São Paulo, em 1956. Esse assunto é importantíssimo para a literatura, mas também para artes. Lembrando que esse assunto permeia aí um assunto de linguagens, tá? E essa poesia concreta surgiu na Europa, tá? Mas chegou no Brasil aí através de escritores como Décio Pignatari e os irmãos Campos, né? Que é Haroldo Campos e Augusto Campos. Depois eles tiveram fizeram uma revista, né? Essa revista tinha publicações sobre a arte deles, e eles tinham um simples objeto, a concretude, o que era concreto, tá? Então, a construção de um poema objeto, tá? Que é como se o poema fosse sido fabricado industrialmente. E aí deveria se tirar desse poema concreto, até o nome está dizendo concreto, que tem a ver com o que eu falei lá com João Cabral de Melo Neto, de se tirar o abstrato e se trabalhar no viés do concreto, do palpável, elimina qualquer marca subjetiva ou psicológica do autor em seu produto, que as marcas do autor estão fora dele. Então, se vão ver que são poemas que são construídos numa estética completamente diferente do verso tradicional, tá? Desatrelado de versos de métrica perfeita, e a disposição das palavras são de forma não linear. Parece um gráfico no poema. Então, é a exploração do gráfico, da imagem, através das palavras. E aí propõe uma nova linguagem literária, tá? Mas também na música e nas artes plásticas, tá? E aí, mostra, tem dois manifestos, lembra que a gente sempre fala dos manifestos, né? De vanguardistas aí desses autores. E no final da primeira parte, do primeiro aqui, ó, ele diz assim, ó, o poeta concreto não volta face às palavras, não lhe lança olhares oblíquos, vai direto ao seu centro, para viver e vivificar a sua facticidade. Era fato. A palavra era fato, sem intervenções do autor. Isso foi em 56. Em 58, o plano piloto da poesia concreta questionava a estrutura tradicional da poesia. Dizia assim, ó, poesia concreta, produto de uma evolução crítica de formas, dando por encerrado o ciclo histórico do verso. Ó, unidade rítmico-formal. A poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural, espaço qualificado, estrutura espaço-temporal. Uma vez, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-temporal, em vez de desenvolvimento meramente temporístico-linear, daí a importância da ideia do ideograma, desde o seu sentido geral de sintaxe espacial visual até o seu sentido específico, ideograma, imagem, construção de uma imagem, construção de uma questão gráfica. Em vez daquela estrutura temporal, espacial, em vez daquele desenvolvimento meramente temporístico linear, a poesia podia ter leituras de diversas formas, de baixo para cima, circulares, não só o padrão do esquerda a direita, cima para baixo. Tá certo? Então, é uma revolução dentro do poema que quebrou os tabus do que seria poema na época, né?
Então, vai valorizar aspectos visuais do poema. Tem poemas que têm caracteres tipográficos, desenhos, formas, exploração dos aspectos sonoros, né? A gente faz algumas leituras de alguns poemas concretos e tem uma força vocálica muito grande, com repetições de vogais, de consoantes. Lembrando de figura de linguagem, a gente tem aqui, ó, ele bota aqui, ó, através de aliterações. Preste atenção que isso cai muito no Enem. O que é aliteração? A repetição de consoantes no poema, para o som, esse som de, por exemplo, cada final do verso tem um S, um S, um S, um S, um S. Isso é uma figura de linguagem, tá? De palavras, que é a repetição de consoantes. E a assonância é a repetição de vogais, assim também como neologismos, que é a criação de palavras novas. O poema concreto, ele tem uma estrutura, conteúdo. Então, não é só o que ele tem a dizer as palavras, mas a estrutura em que essas palavras estão, o formato que elas têm, também é importante. A ausência do eu lírico, da expressão subjetiva, anulação do verso tradicional, o uso dos espaços em branco da página, porque o fundo é branco e as palavras estão sobrepostas a ele, valoriza o visual, tá? Tem um efeito semântico muito grande, transforma a palavra e são mais racionais. Vejam aí esse poema concreto de Augusto de Campos. Então, aí nós temos a palavra lixo, formado pela palavra luxo. Então, aí é como se fosse o lixo é luxo e o luxo é lixo. Então, aí a gente tem aí um poema que, por muito tempo, isso aí não seria nunca um poema, mas vocês estão vendo que existe, lógico, a questão semântica da palavra luxo, mas também atrelado à questão gráfica, da forma da disposição das palavras que cria a palavra lixo. Não tem versos aí, né? Quando a gente fala de versos de forma formal, de forma metrificada formal, e aí é uma crítica, né, ao excesso de consumo das pessoas que buscam o luxo e que no final tudo vai ser lixo. Nós temos aí um poema de Dies Pignatari, que aí usa-se de palavras e faz uma crítica, o que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Então, a disposição aí das palavras, nós temos aí aliterações muito importantes, que são repetições de consoantes, ó. Beba, babe, beba, babo, coca, coca-cola, caco, coca-cola, cloaca. Esse som de co, 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 esse k, que é o som do C, o som do B, são aliterações, repetições de consoantes, é a figura de linguagem, para trazer uma sonoridade e repetição de vogais. Então, isso aí é uma crítica à explosão de vendas da bebida norte-americana, que virou meio que o símbolo aí do consumismo, do capitalismo, e aí é uma crítica, e a possível interpretação dele é que ele, Décio, descreve o caminho da bebida ao ser digerida. Bate, né, ele remete à boca e à coaca e à parte final do trato digestório das aves, mostrando que é como qualquer outra. Veja, é como se a coca estivesse entrando, a gente bebe Coca-Cola, passa pelo estômago, mas depois sai pela cloaca. O que é a cloaca? É a terminação do sistema digestivo da galinha, que sai o cocô junto com o xixi junto. Então ele faz uma crítica aí que tá, beleza, Coca-Cola, 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 mas no final. Aí a gente tem
Campos e fui. E ele diz, ó, se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce, nasce, morre, morre-se. O que é interessante aqui é analisar essa questão sobre o nascer e o morrer, né? Está indissociado aqui. Só que esse se aqui de cima é diferente desse se de baixo. Esse se aqui de cima é uma conjunção condicional. Se nasce, se, caso nasce, morre-se. Aqui é uma conjunção condicional e aqui é um pronome oblíquo. Morre-se. E ela é se nasce, morre. Ele faz um jogo de palavras aí, como vocês estão vendo, também estético, do nascer até o morrer, e ele vem com essa questão de renascer e desnascer, como se houvesse um desnascer, né, que seria o morrer. E vai se deteriorando até a morte, a vida até a morte. Estou vendo que a disposição gráfica das palavras são completamente diferentes do comum e mostram um poema concreto. Tá? E existe uma simetria aqui, né, geométrica, né, se você prestar direitinho, e tem formas triangulares e circulares, e a circularidade do poema, que trata da vida e da morte se sucedendo pelas palavras e sílabas que se formam. Então, ó, se nasce, morre, nasce, nasce, morre, desnasce, desmorre, desnasce. Mas no final, morre-se. Então, a única certeza desse ciclo é nascer e morrer, mas no meio desse processo, tudo isso pode acontecer. Tá? Isso é mostrado lá, quando tem uma estrutura do re. Renasce e remorre, tá? Enquanto a conjunção se sai de nasce. Então, se, aqui em cima, se nasce, se morre. Tá bom? Então, nasce e morre. Esse processo da vida comum, trazido de uma forma bem estética. Tá? E aqui é o mais, parece o mais simples, né? É de Ferreira Goulart. E a palavra girassol, ela é decomposta aí. E esse texto, e esse poema pode ser lido de várias formas. Aí abre espaço para várias interpretações, né? O primeiro é que o sol está aqui no meio, né? Um girassol, mas essa palavra foi decomposta. E tudo gira ao redor do sol. Mas pode girar para cá, ou pode girar para cá. Então, esse poema pode ser lido de várias formas. Né? Girafa, girassol, farol, faro, girassol. Farol, girafa, girassol, faro, girassol. Sol, gira. Então, Ferreira Goulart, ele traz na gente esse movimento da leitura desse poema, esse movimento, essa demanda de investigação. A gente começa a investigar o que é primeiro, o que é depois. Isso traz uma forma de pensamento, de reflexão, e desperta a curiosidade e tenta perceber qual é a escolha correta. Existe uma proximidade fonética em girafa, girassol, faro. Então, tem uma brincadeira com a fonética desse texto. E aí, a escolha é nossa de que substantivos a gente vai dispor na página. Isso é bem moderno, né? Isso é bem concreto. Tá? E também nós temos aí esse poema de Juscelino Grunewald, que é brasileiro também, que é bem interessante. Se você perceber direitinho, o poema vai e vem, traz esse sentido, essa movimentação, e quebra um pouco o sentido de que a leitura tem que ser de baixo para cima, da esquerda para a direita. E aqui existe uma circularidade também, ó, como tem lá. Ó. Você pode ler esse texto assim, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, ou ao contrário. Vai, vem, tanto faz. Então, esse poema aí
faz uma brincadeira com esse ritmo da leitura ocidental, da leitura da esquerda para a direita, e esse quadrado aí pode ser lido de qualquer ponto, em qualquer direção. E aí você vai fazendo esse vai e vem na sua vista, e aí não só as palavras têm um significado, mas a disposição das palavras aí dentro do poema. Tá certo? E isso aí é bem importante porque faz uma análise sobre essas estruturas, né? E aí, ó, vê que legal, gente. Vocês sabem a diferença de pluvial para fluvial? Fluvial é o movimento das águas na horizontal, como o rio, né? Fluvial. E pluvial é a chuva. E ele vai fazendo um poema, aí, aí tem o fluvial, 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 pluvial, e vai fazendo o pluvial na horizontal, que é a chuva, e o rio pluvial. Então, é uma forma abstrata aí, como se a chuva caísse e o rio continuasse. Não é só uma representação da chuva e do rio. Que besteira é isso? Não, ele é também um trabalho geométrico, tá? De percepção dotado de forma abstrata. A chuva, pluvial e fluvial, que é o rio, tá? E aí também a gente tem outro poema dele, que aí tem forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa e forma, né? Ele faz um trabalho aí com a palavra forma. Se você olhar direitinho, também tem uma questão visual aqui, ó, nesse F que vem para cá. Ele brinca com esses prefixos que vêm através da palavra forma, formando a palavra forma, como desforma, reforma, conforma, informa e forma. Certo? E esse poema ele cria movimentos também, desse eixo central, que é a palavra transforma aqui no meio. Tá? E também, se a gente for da palavra forma, ela centraliza de novo. Então, a forma vem, reforma, desforma, transforma, conforma, mas não deixa de ser a forma. Porque quando a gente olha para esse poema, a palavra que começa, ela termina. Então, essa ideia de circularidade e o fato de não é início nem fim do texto, o que começa, termina. E esse jogo visual com a palavra forma. Tá? E aí, terminou nossa aula de hoje, gente, sobre João Cabral de Melo Neto e a poesia concreta. Tá? Eu só queria pedir uma coisa a vocês, tá? Leiam bastante João Cabral de Melo Neto. Os poemas dele sempre estão presentes nas provas, principalmente da UPE, que vai fazer o seriado, mas também muito presente no Enem. São literaturas representativas, inovadoras, por isso estão sempre dentro das discussões. E o que eu quero pedir a vocês é o seguinte: eu quero que vocês assistam ao filme, tá? Morte e Vida Severina. Assiste logo agora, bota aí no streaming, bota aí compartilha com a tela de vocês. E assiste o filme Morte e Vida Severina, é bem interessante. Tá? E eu quero que vocês assistam esse filme, tá? Lembrando que esse filme aí ganhou vários prêmios, tá? Então eu quero que vocês assistam esse filme. Eu vou botar aqui, o link tá lá para vocês verem, e também coloquei para vocês verem lá. Esse próprio filme tem um linkzinho do YouTube, e eu quero, como vocês estão fazendo atividade de Clarice, tá? Eu não fiz uma atividade grande, não, é simples a atividade que eu quero, tá? Eu só quero que vocês assistam ao filme, certo? E assim que vocês terminarem de assistir ao filme, vocês comentarem qual foi a percepção de vocês do filme. Então, eu vou aí colocar para vocês compartilhar a atividade. Estão vendo? Então, tá aqui, ó. Eu só quero que vocês assistam o filme. Ele ganhou um Emmy Internacional,
como agora ganhou uma novela da Globo. E eu quero que você faça um relato pessoal das impressões que vocês tiveram sobre ele. Então, vocês vão escrever aqui embaixo quais foram as impressões e sentimentos que vocês tiveram, qual é a leitura que vocês fazem desse filme tão importante e tão próximo da gente que mora aqui em Pernambuco, no Nordeste, e é tão próximo essa relação do homem do sertão da nossa vida, por mais que não sejamos sertanejos, né? Mas está no nosso sangue, na nossa formação cultural, na nossa formação da nossa identidade. Tá certo, gente? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, um abraço para vocês, até a semana que vem. Já estamos no finalzinho do ano, viu, gente? Então, a gente Tchau, tem... professor. Tchau, meu amor. Olha, outra coisa. A partir da semana que vem, as aulas da gente serão na quinta-feira, tá bom? Trocaram o horário, e aí eu vou ficar no lugar de Flávia França, e França vai ficar no meu lugar. Então, eu vou começar agora às 15 horas na quinta-feira, e França fica com a minha aula na sexta. Beleza? Ô, professor. Oi.